A paz do Senhor. Você está no canal Palavra de Deus. Se possível, deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal. Estamos começando de forma bem simples, bem modesta, mas com um objetivo: levar a Palavra de Deus. Eu quero ler hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 24, e versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Somente esse versículo. E para iniciar, eu quero citar aqui 2 sonhos que eu tive, cerca de 2 anos atrás, mais ou menos isso, e que eu considero revelação de Deus. O primeiro sonho, eu sonhei num dia de sexta-feira para sábado. Eu sonhei que os comércios aqui no bairro onde nós moramos estavam todos empoeirados, cobertos de poeiras, lixo, folha seca e muita coisa que uma ventania muito forte trouxe e atingiu todos os comércios. As ruas ficaram desertas, ninguém transitando nas ruas. Os comerciantes inconformados nas portas dos comércios, porque não tinha fregueses, não tinha ninguém que comprasse a nossa mercadoria. E eu acordei desse sonho e fiquei pensando, meu Deus, o que será? Quando foi de domingo para segunda-feira, eu sonhei novamente. Eu sonhei que muitas pessoas estavam em um rio, ou seja, um pequeno rio, um riacho. E todas as pessoas ali estavam com anzóis, aquela vara com linha e anzol, tentando pegar algum peixe naquele riacho. Mas ninguém conseguia pegar peixe ali. O riacho estava seco. Havia somente algumas poças d'água. E nessas poças d'água, as pessoas chegavam, jogavam o anzol, tentavam pegar algum peixe e ninguém mesmo conseguia pegar nenhum peixe. Outra vez acordei e fiquei pensando, meu Deus, o que virá para nós? Porque o sonho era muito real. Os discípulos, quando estavam lá em Jerusalém, no templo, ao saírem do templo, eles chamam a atenção de Jesus para aquele majestoso templo. Eles dizem, olha, Senhor, que bela construção, que grandes pedras. E Jesus diz para eles, vede tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos, logo depois, saindo com Jesus para o monte, e chegando lá, eles perguntam novamente a Jesus, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Olha, Jesus começa a falar para eles dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E ele deu alguns sinais. Ele falou sobre sinais gerais. Sinais gerais são aqueles sinais que sempre acontecem no percurso da história da humanidade. É fome, é pestes, é terremotos. E o versículo 7 de Mateus, no capítulo 24, diz o seguinte, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Fome e pestes e terremotos em vários lugares. E agora vem a pergunta para nós. Será que chegou a nossa vez? Será que o nosso lugar, onde moramos, o Brasil, chegou a vez da fome aqui no Brasil? Todos sabem o que está acontecendo no Brasil agora. Um estado, grande produtor de arroz, grande produtor de carne bovina, um estado onde há muitas indústrias,
está 80% destruído. A economia do Estado foi abalada ou quase se extinguiu. A economia do Estado do Mato Grosso do Sul, ela se destaca em serviços, agricultura, pecuária e indústria. E foi bastante abalada agora. Destruída mesmo. Destruída mesmo. O setor de serviço do Rio Grande do Sul representa 63% do PIB daquele estado. E foi destruído. Eu vi vídeos onde tinha muitos bois mortos, onde tinha muitos porcos mortos nas fazendas. A mídia, a grande mídia, pode não mostrar, mas algumas pessoas mostram em vídeos particulares. E é assim a situação, a economia destruída. Um grande produtor em nosso país, o maior produtor de arroz para o Brasil e para a parte do mundo, o maior produtor de carne para o Brasil e para a parte do mundo. Será que isso não vai afetar a nossa nação? Olha, Jesus disse: e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Peste, doenças. A água lá está contaminada. O povo está sem água. Será que depois, quando tudo for se acalmando, muitas pessoas não vão pensar em sair daquele estado, mudar? Será que aquelas pessoas não vão transmitir certas doenças por ter sido contaminada, talvez, pela água, por alimentos estragados e outras coisas? E isso não vai virar uma epidemia em nosso país? Ou pelo menos em uma região? São sinais. Jesus falou de sinais gerais. Esses são os sinais gerais que sempre acontecem no decorrer da história da humanidade. E você sabia que muita gente, quando vê os sinais gerais, endurece o seu coração? Começa a dizer: essas coisas sempre aconteceram. Durante a história da humanidade sempre ouvimos falar em fome, em pestes, em terremotos, e endurece o seu coração. Mas Jesus chamou a atenção para os sinais gerais. Os sinais gerais é para nos dar um alerta. É para nos dizer que a palavra de Deus é fiel, que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus se cumpre, e nós devemos estar vigiando para não sermos pegos de surpresa. Jesus também falou de sinais específicos. Por exemplo, a destruição de Jerusalém foi um sinal específico. Jesus falou de sinais extraordinários que acontecerão bem próximo mesmo da sua vinda triunfal para reinar, para derrotar Satanás e reinar por 1000 anos aqui nessa terra. São sinais extraordinários que ele falou. Ele disse: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. São sinais extraordinários. Lá para o finalzinho. Aqueles que estiverem na grande tribulação, que passarem por esse momento de sofrimento, saberão quase que é exatamente o momento da volta triunfal de Jesus, quando acontecerem essas coisas. São sinais extraordinários. Mas para a vinda de Cristo não existe sinal específico. Existem sinais gerais que Jesus falou. E como disse aqui, muitos debocham dos sinais gerais, criticam as Escrituras e dizem assim: essas coisas sempre aconteceram. Deus está te alertando, Deus está lhe chamando a atenção. Deus não quer que você se perca, Ele quer que você se salve. Portanto, eu convido você agora para receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Creia na palavra de Deus. Receba Jesus como seu Salvador, porque fora dele não há salvação. Que Deus nos abençoe.